Fala pessoal, tudo certo? Rodrigo Queiroz aqui. Então, como prometido, a primeira aula aqui, que a gente vai estar disponibilizando, a gente vai contar desde a parte de energia, né, solar por completo, como funciona, até a parte de dimensionamento, até a entrada da concessionária, criar sua marca. Então, vai ser um mini curso bem completo aí para você iniciar no setor de energia, para ver se você gosta, tem aptidão nessa área, tá? Então, vou botar aqui na tela a imagem da apresentação, né? Então, o que acontece? Queria explicar um pouquinho melhor como que está a energia solar no mundo, para você entender quão grandioso está ficando a energia solar, tá? Então, só ano passado foram adicionados 98 gigawatts. Só para você ter noção, uma casa comum precisa de 4 kilowatts. Então, se você juntar 1000, vira 1 megawatt. Se você juntar 1000 megawatts, vira 1 giga. Então, a gente está falando aí de muita coisa, tá? E só no passado foi mais ou menos 25% de acréscimo de sistemas instalados, tá? No mundo inteiro. Então você pode ver aí que está tendo uma evolução exponencial da energia solar no mundo, por ser uma fonte limpa, ser uma fonte barata e realmente que consegue atender a todo mundo, tá? O sol brilha para todo mundo, tá? Então vamos lá. Mostrando aqui um pouquinho do ranking agora dos países que tem mais energia solar instalada e como o Brasil está nesse ranking, enquanto que ele pode subir ainda, tá? Então, pela primeira vez, o Brasil entrou no ranking do top 10 dos países que mais instalaram energia solar no mundo. A China ainda lidera, né? Ela ainda tem 53 gigawatts, isso totalizando, tá? Não, desculpe, isso só instalado em 2017. Você vê o quanto de energia está sendo instalada, tá? O Brasil instalou 0,9 gigawatts, então são 900 megawatts. Então não chega nem fração do que a China já está instalando. E olha que a gente tem um potencial energético muito maior. Nossa radiação é muito mais forte e a gente tem uma tarifa de energia muito mais alta. Então, acaba que a gente é muito mais propício de botar energia solar do que a China. Porém, como o governo lá está incentivando bastante, lá o equipamento tem um preço mais barato por ser produzido lá eles estão adotando muito mais essa energia, tá? Mas vamos lá no acumulado total de energia dos países, né? Então a China realmente lidera, os Estados Unidos vem em segundo, o Japão ultrapassou a Alemanha que era uma referência em energia solar no mundo, tá? O Gabriel Garcia está até fazendo uma visita na Alemanha, mostrou alguns projetos, e eles têm que usar muita mais placas para gerar a mesma quantidade de quilowatts do que aqui no Brasil. Então, se lá a gente precisa de 20 placas para gerar 1000 quilowatts, aqui a gente precisa de 10 placas. Números hipotéticos, tá, pessoal? Realmente, aqui a gente tem uma radiação muito forte, é a segunda maior do mundo, só perde para a Austrália. Falando na irradiação, queria mostrar para vocês que o Brasil conta com Atlas Solar. O que é isso? É um mapeamento de toda a irradiação do país. Isso é muito usado para você fazer o dimensionamento do seu sistema, pois assim você consegue saber quanto de radiação tem naquele exato local. Então, é um estudo que é feito e já está na sua segunda edição, esse Atlas Solar brasileiro, tá? E é um estudo que auxilia muito para os projetistas de sistemas, tá? E você que está começando na energia solar vai precisar dele para fazer o dimensionamento. Passando um pouquinho mais, falando um pouco da geração de emprego, como que a energia solar também consegue gerar muito emprego. A energia solar ela é a fonte que mais gera emprego no mundo. Então, são 3,3 milhões de pessoas que estão diretamente ligados com energia solar no mundo, tá? E passa de muitas outras fontes, como carvão, hidroelétricas e muito mais, tá? Então, realmente, é uma coisa que todos os países estão interessados em gerar mais empregos, tá? E esses empregos podem ser em diferentes áreas. A gente tem desde a parte de distribuição dos produtos, na parte de fabricação, na parte de instalação e na parte de desenvolvimento de projetos e muito mais, tá? Limpeza, manutenção. Então, a energia solar é a fonte que mais gera emprego no mundo. E isso é muito benéfico para os países. Por isso que eles incentivam também a inserção da energia solar
no seu portfólio de energia. Falando do portfólio de energia, vou falar sobre a matriz energética brasileira. Então hoje a gente basicamente é sustentado por fonte hídrica, que representa 60% da nossa matriz energética. Para quem não sabe, a matriz energética é todo aquele compilado de fontes que vão gerar energia para o Brasil. E o Brasil ele depende muito da hidrelétrica. Porém, a hidrelétrica tem uma sazonalidade ali de chuva, dos reservatórios e muito mais, tá? Falando de energia solar em específico, a gente só tem 0,8% da energia do país sendo produzida pelo sol. Então quer dizer que tem muito caminho pela frente para a gente instalar mais e mais sistemas. Então biomassa tem mais, eólica tem mais, até carvão mineral tem mais do que energia solar. E isso, de acordo com a Bloomberg, que eu vou mostrar aqui agora, fala que em 2050 a fonte de energia solar vai ser a predominante no país. Isso, para quem não sabe, a Bloomberg é uma empresa que faz vários estudos econômicos, financeiros, energéticos de todo mundo, e ele previu que em 2050 a gente vai ter 39% da energia sendo produzida pela fonte de energia solar. Então a gente vai passar a fonte hídrica e vai passar todas as outras fontes, tá? Então repara, a gente tinha 0,8% de energia sendo produzida por sistemas fotovoltaicos. Em 2050 tem a previsão de seja 39%. Então aí é um aumento de 38,2% na matriz energética fotovoltaica. E o que isso quer dizer? Tem muitos e muitos mais sistemas a serem instalados. E são essas novas empresas, essas novas pessoas que estão entrando no mercado que vão fazer essas instalações, porque há uma demanda para isso. Eu falo pela Guide Power que hoje a gente tem uma demanda suprimida. Às vezes a gente não consegue atender clientes por falta de mão de obra, por falta realmente de equipe técnica para conseguir dar esse atendimento ao cliente, né? Então, quando a gente está falando de obras grandes, a gente está utilizando 15 pessoas. Então, a gente não tem uma equipe tão grande assim. Lógico que a gente está aumentando ao longo do tempo. Então, tem muita oportunidade para entrar no setor de energia solar. O setor cresceu mais de 300% em 2017. Então, é o setor que mais cresceu no país, tá? Passando muitas e muitas outras categorias que são aí referências do mercado, como varejo, como agricultura. Então, realmente, energia solar é um potencial muito grande para o país, tá? Então, vou entrar um pouco mais, detalhar toda a matriz energética brasileira. Então, a gente tem aqui todos os estados com potência instalada, tá? Então, eu marquei aqui o Espírito Santo, que é nosso estado natal, e a gente representa apenas 1,7% da matriz do país, né, em energia solar. Quem predomina é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Rio Grande do Sul, apesar de não ter uma fonte, não ter um índice de irradiação, ou seja, o sol não é tão forte lá, ele representa 14% da fonte fotovoltaica no país, tá? Então, quer dizer que outros estados, como o Espírito Santo, até os estados do Nordeste, que tem um potencial muito grande de energia pelo sol, tem um potencial ainda de crescer bastante, tá? E por que Minas Gerais tá com uma distância tão grande dos outros estados, né? Porque lá teve um incentivo fiscal maior. O governo entendeu que é muito interessante para eles ter instalações fotovoltaicas, porque eles economizam em vários sentidos, geram empregos, movimentam a economia local. Então, realmente, eles dispararam na frente nesse quesito de leis, tá? E por isso que eles conseguiram abrir essa vantagem tão grande aí para os outros estados. Então, quer dizer também que os outros estados vão ter essa adesão das leis, como já teve no final de 2017, tá? Então, esse estudo é um pouquinho do meados de 2017. Então, no final de 2017, todos os estados hoje já têm isenção dos impostos de PIS e COFINS. Alguns têm isenção total do ICMS e alguns têm isenção parcial do ICMS. Eu vou entrar um pouco mais para frente no detalhe da fatura de energia e você vai entender melhor o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Como que funciona um sistema fotovoltaico? A gente tem um dos componentes principais são as placas. Então, o que é composta a placa, né? Então a gente tem uma moldura que vai fazer toda essa junção
dos equipamentos que tem ali dentro. A gente tem uma película de vidro que é para proteção contra chuvas de granizo, contra intempéries, né? Só para uma curiosidade, a placa ela aguenta chuva de granizo. No sul, isso é muito mais testado que aqui no Espírito Santo, tá? Mas ela é sim resistente a chuvas de granizo. Depois a gente tem um material encapsulante, que é para não deixar nenhum resíduo de água, nem nada passar ali, tá? Caso passar pelo vidro por algum motivo, então ele é uma proteção extra que tem na placa. Depois a gente tem as células fotovoltaicas, que são feitas de silício, né? Silício que é um dos materiais mais abundantes na Terra e é o que consegue fazer essa geração de energia a partir da luz captada pelo Sol. Então, uma curiosidade também é que a gente precisa de luminosidade e não calor. Então, se um dia estiver nublado, vai estar gerando energia. Se estiver chovendo, também vai estar gerando energia, porém em menor quantidade, porque vai ter nuvem ali bloqueando essa luz passar. Depois a gente tem outro material encapsulante e depois tem o backsheet, que a gente fala, né, que tem a junção dos cabos, que é onde vai ter o positivo e negativo ali da placa fotovoltaica, tá? O segundo equipamento é o inversor. Então, o inversor ele transforma a corrente contínua, que a placa produz, em corrente alternada, que é o que a gente usa na nossa tomada de casa, nos equipamentos, tá? E é também aquele que tem a proteção dentro dele também para descargas elétricas e tudo mais, e também o que vai comandar toda a operação. Se você estiver precisando de energia dentro da sua casa, no exato momento que você está produzindo, ele vai jogar essa energia para os equipamentos. Se você estiver produzindo mais energia do que esses equipamentos precisam, ele vai mandar a energia para a rede, tá? Então ele é o que é o equipamento inteligente. E ele também que vai fazer a medição de quanto de energia você está gerando. Então ele é um equipamento essencial no sistema fotovoltaico, tá? As placas, elas têm garantia de 25 anos. E o inversor tem garantia de 7 anos, só para você ter uma noção aí mais ou menos, tá? Vamos passar aqui para o segundo ponto, que são os perfis e os ganchos de fixação. Então, primeiramente, a gente tem aí o número 1, que seria o terminal, né? Que seria aquele que ia fazer a junção das placas. Temos também o número 2, que são os perfis de alumínio, e o número 3, que são os ganchos. O gancho, ele varia de telhado para telhado. Nesse caso aqui que a gente está exemplificando, é um telhado cerâmico, mas ele pode ser também para fibrocimento, metálico ou laje plana. Então ele vai diferenciar de acordo com cada telhado. E é o que vai fazer a fixação dessa placa no seu telhado, tá? Na parte da estrutura, existem as estruturas fixas, né, em cima do telhado, que é o que eu mostrei agora, e também existem estruturas de solo, que seriam os carports, que ficariam elevados, né, para parar um carro embaixo. Tem estrutura fixa, que nada mais é que um carport, só que não é elevado, então ele não tem como você botar nada embaixo, é aquelas usinas de solo que a gente vê aí nas filmagens e tudo mais. E nessas usinas de solo também pode ter o tracker, que a gente fala, né? Que é aquele que vai fazer o movimento de acompanhamento do Sol. Então, ele é uma estrutura de solo que acompanha o Sol. E aí, consegue fazer uma melhor eficiência do seu sistema, tá? O quarto ponto seria os cabos fotovoltaicos. Os cabos, eles são um pouco diferentes, tá? Eles possuem uma proteção extra, que é essa proteção aí vermelha, proteção preta lateral, né? Que é para proteger contra os raios do sol, que são mais fortes. Então, o cabo convencional ele não tem essa proteção e acabaria tendo um desgaste ali ao longo do tempo. E esses cabos eles precisam durar no mínimo 25 anos, que é o mesmo tempo da garantia das placas. Então, ele tem essa proteção extra para ter essa vida prolongada, tá? E eles são de 6 milímetros. Então, é um cabo que você pode ver que não é um cabo muito grosso, ele é um cabo convencional, porém tem essa proteção extra, tá? E também tem o aterramento, que todo o sistema fotovoltaico precisa estar aterrado, porque em caso de qualquer descarga elétrica, para não danificar nenhum aparelho, mesmo que ele tenha algumas proteções, é interessante ter o aterramento.
E aqui no Brasil é obrigado ter esse aterramento, tá? Pela resolução da ANEEL. Falando um pouco mais da geração, a gente já falou agora de como está o cenário no país e no mundo. A gente falou também quais são os equipamentos e como funciona a geração de energia solar. E agora a gente está na parte realmente de como funciona a parte de créditos, né, da energia. Então, primeiramente, a gente tem a geração em loco. O que é essa geração em loco? É você consumir, você instalar e consumir no mesmo local. Então vamos supor, eu tenho uma casa, eu instalo no telhado dessa casa ou no solo, seja lá como for, e consumo nessa mesma residência. Então chama consumo in loco. O que é geração remota ou consumo remoto? Eu tenho uma casa, instalo nessa casa e mando a energia para minha casa de praia, exemplo, tá? Ou vice-versa. Então eu produzo em um local e consumo em outro. Um ponto importante de falar dessa geração é que a gente precisa estar na mesma concessionária, tá? Então, se eu tiver na CEMIG, eu tenho que consumir na CEMIG, seja lá onde for em Minas Gerais. A mesma coisa vale para todos os outros estados, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes um estado tem mais de uma distribuidora de energia. Então, você não vai conseguir passar essa energia para esse imóvel que está na outra concessionária. Então, é sempre na mesma concessionária de energia. E temos a geração compartilhada. O que é essa geração compartilhada? É a junção de várias pessoas que fazem um sistema unitário e dividem a produção. E qual é a diferença dessa geração compartilhada para a geração remota? É que a geração remota ela precisa estar no mesmo CNPJ ou CPF da onde está instalado o painel fotovoltaico. Já a geração compartilhada não. Ela pode estar dividida em diferentes CNPJs e CPFs. Porém, você precisa fazer uma cooperativa ou um consórcio no caso de empresa. Então, é um pouquinho mais burocrático, dá um pouco mais de trabalho, mas também é possível fazer isso. Juntar uma gama de pessoas e fazer um sistema unitário para elas, tá? Ou uma gama de empresas e fazer um sistema unitário para ela. Um exemplo que a gente dá de geração compartilhada é a Raia Drogasil, que fez um sistema unitário e abastece todas as lojas de Minas Gerais, se eu não me engano. A Localiza fez a mesma coisa, tá? Na parte da geração ainda, o que são os créditos energéticos? Os créditos energéticos é a parte fundamental que você tem que entender. Por quê? A partir da resolução 482 e da 687 da ANEEL, a gente consegue injetar energia da rede e depois pegar ela de volta. Senão a gente precisaria de uma bateria, o que acabaria ficando muito caro o sistema. Então vamos lá. No dia que eu estiver produzindo mais energia do que eu estiver consumindo, eu mando essa energia excedente para a rede e a rede computa como um crédito, como se fosse um ponto, tá? E na noite que eu não estou produzindo, ou em dia que eu não estiver produzindo, que está um pouco nublado ou está chovendo, que eu estou produzindo pouco, eu pego essa energia de volta. E no final, acaba batendo uma com a outra, tá? É basicamente assim que funciona. Então vamos entender um pouquinho a conta de energia, porque isso vai auxiliar para a segunda aula que a gente vai ter, que é o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Então essa aí é uma conta normal de um cliente, tá? Aí, nesse caso, eu estou usando a EDP. Pode ser que a conta de outro estado esteja uma disposição diferente, mas ela contém os mesmos dados, tá? Então vamos lá. Vamos começar aí para o lado esquerdo, que é na parte dos dados do cliente, né? Então a gente tem ali o nome, CPF, temos também o endereço dele, tá? Isso aqui é um endereço fictício, lógico. Temos aqui então também a classificação. Então nesse caso ele é um cliente residencial. Ele pode ser um cliente também industrial, que consome uma tensão diferente. Logo ao lado, falando de tensão, a gente tem qual é a tensão que ele recebe. Então, nesse caso, ele é 127.220, tá? E ele é monofásico. O que esse monofásico quer dizer? A gente tem 3 tipos de consumo: monofásico, bifásico e trifásico. O que isso influencia na energia solar? Quando você produz energia, você sempre tem que pagar um mínimo. E esse mínimo vai variar exatamente desse tipo de classe. Se eu for monofásico, eu vou ter que pagar 30 kW para a concessionária. E esse quilowatt você usa depois, tá? Se eu for bifásico, eu vou ter que consumir 50 kW.
E se eu for trifásico, eu vou ter que sempre puxar 100 kWh da concessionária local, tá? No valor que ela está cobrando no mês. Na parte ao lado, no círculo azul, eu tenho ali o consumo histórico. Isso é muito interessante porque, como a gente tem os créditos energéticos, a gente não precisa sempre produzir o máximo. A gente pode produzir a média da conta. Então, eu somo todos os meses. Nesse caso aí só tem 2 meses, porque é uma ligação recente. Eu somo todos os meses e divido pela quantidade de meses que você somou. Então, isso vai dar um consumo médio. E é com esse consumo médio que você vai fazer o dimensionamento fotovoltaico, tá? Entrando um pouquinho mais na parte da conta em si, o círculo amarelo mostra o consumo mensal desse cliente, dessa exata conta que eu estou mostrando. Então, no caso, foi 150 kWh, tá? E que representou, que está lá no círculo verde, R$ 97. Nesse caso, o cliente não tem um sistema fotovoltaico ainda. Se ele tivesse um desconto, se ele tivesse energia fotovoltaica instalado, veria um desconto nesse valor que ele consumiu, tá? Então, por isso que eu estou mostrando esses valores. Mas o mais importante que você tem que pegar na conta é exatamente o círculo roxo e o círculo azul, que estão lá em cima, tá? Para fazer a entrada do projeto na concessionária, você vai precisar de alguns outros dados, que eu vou ensinar um pouco mais para frente. Mas vamos dar uma resumida, que seria o número da instalação, que a gente tem lá em cima, que é 1309671, tá? E também o nome, o endereço dele, tá? Então, essa foi uma prévia que a gente deu da primeira aula, tá? Na segunda aula, vou entrar no dimensionamento fotovoltaico, em como você vai escolher o sistema ideal para esse cliente, de acordo com a localização, de acordo com o tipo de telhado que ele tem e de acordo com o consumo. Então, essa conta que eu mostrei agora serve para você fazer o dimensionamento do seu sistema fotovoltaico. Então, pessoal, essa aula é basicamente isso. A gente passou toda a parte de como está a energia solar no mundo, como que está a geração de emprego, o Atlas Solar, como que funciona um sistema fotovoltaico, seus equipamentos, né? E também como analisar uma conta de energia. Na próxima aula, a gente vai estar ensinando como fazer o dimensionamento fotovoltaico, tá? Que é um passo essencial. E até como criar sua empresa de energia solar, tá? E na terceira aula, vamos ter também como dar a entrada do projeto da concessionária, como fazer uma vistoria na casa da pessoa. E na quarta aula, vamos estar tirando as dúvidas que a gente vai estar recebendo aí. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, que a gente vai estar pegando as melhores perguntas e fazendo uma perguntas e respostas no último vídeo, tá? E basicamente é isso. O sistema solar não é difícil de se fazer, tá? É uma coisa bem simples, que basta você estudar uma vez que você vai conseguir fazer para todo mundo, tá? Lógico que você vai aprendendo um pouquinho de cada vez, um pouquinho a mais cada hora, né? Mas é um sistema bem simples, que você se dedicar, você consegue entrar nesse mercado e faturar bastante. Porque a gente está vendo que a energia solar só está crescendo o número de instalações. E uma oportunidade imensa de você estar atuando na área de energia solar. Eu também vou estar falando posteriormente quais são os meios de você estar atuando na área de energia solar. Então por hoje é só. Fique ligado aí no nosso WhatsApp, nosso YouTube, nosso Instagram, que vai ter muita novidade para vocês e a gente está querendo passar o melhor conteúdo para vocês ficarem antenados e entender como que a energia solar funciona. Também estou deixando aqui embaixo um e-book gratuito de como começar na energia solar, algumas coisas básicas para você entender. Então, baixe ele, é gratuito, você não vai perder nada. É um grande ponto para você começar a entender o mercado fotovoltaico e ver se é para você mesmo atuar nessa área, tá? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.